Gente, hoje eu estou conversando aqui com uma pessoa vencedora. E é muito bom você conversar com pessoas vencedoras porque elas te inspiram. E eu estou recebendo hoje aqui empresário, professor, pai, esposo, um servo de Deus, amigo, que tem uma história maravilhosa, não só profissional, como uma história com Deus. Ele literalmente renasceu em Cristo. E deixa eu falar mais dele. Olha, ele tem formação em educação física, mas é uma formação tão completa, tão inteira, que para você ter uma ideia, ele tem só de livros publicados, mais de 6 livros publicados, fora artigos que aí deixa para lá, vários artigos publicados, científicos, nas melhores revistas internacionais de medicina e de saúde. Foi preparador físico da equipe proficiente de voleibol no São Caetano, futsal no Corinthians, seleção brasileira de tênis e na Olimpíada da China com atleta de esgrima. Quer dizer, é assim, um preparador físico completo, né? E ainda a seleção brasileira de tênis. Gente, assim, é tênis, esgrima, futsal, assim, são esportes muito diferenciados. Eu estou falando do Arthur Monteiro. Tudo bem, querido? Oi, querida. Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Me sinto honrado realmente de estar aqui na frente da senhora. Eu muito, muito feliz. Que coisa, que formação mais inteira, né? Porque para cada esporte é uma preparação diferente, não é assim, né, Arthur? É uma preparação diferente. Quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu era atleta de Karatê. Aliás, eu sou faixa É? preta de Karatê. Uau! Olha, gente, olha, tomar cuidado, hein? Ó, tomar cuidado com isso aqui. E eu queria estudar, na verdade, a parte de preparação física. Tá. Porque eu percebi que eu não era bem treinado. Eu não conseguia chegar numa performance alta, que eu participei também de torneios internacionais de Karatê, inclusive fui vice-campeão em um. Uau! E eu sentia que existia uma lacuna. E eu falei, eu quero ser um bom preparador físico. Tá. E entrei com esse sonho na faculdade. Mas Deus não deixou que eu entrasse nesse meio da preparação física no início. Primeiramente, eu fui para a academia de ginástica, que na década de 80 estava muito forte a ginástica aeróbica, a ginástica localizada. Foi quando estourou aquele boom de vamos nos cuidar, né? E as academias estourando, as academias bombando de gente. Sim. E eu fui ser um professor de ginástica. Mas eu falei, não quero ser um professor de ginástica. Um personal trainer. Nem existia ainda personal trainer. Nem existia personal trainer. Não existia. Estamos falando isso em 85, 86. Tá. Personal trainer começou a chegar em 1990, 91. Tá. Que nem era personal, era professor particular. Professor particular, exatamente. E eu queria ser o professor de ginástica. Tá. E fui. Ministrei cursos na América do Sul inteira, Brasil inteiro, mas aquele sonho da preparação física ainda estava no coração. E aí eu comecei a treinar em 1990 uma equipe de aeróbica, que tinha aeróbica de competição. E aí eu comecei a treinar uma equipe, essa equipe também teve bom destaque. E depois, em 94, 95, eu comecei a estudar muito essa parte de preparação. Fui fazer meu mestrado, fiz especialização na Unicamp, fiz mestrado na Unicamp. Uau! E em 1999, um amigo muito querido, João Crisóstomo, me levou para o voleibol, porque ele era professor da universidade também, que eu ministrava aula, e ele viu como era o meu trabalho, que eu entendia, me convidou e foi minha primeira entrada assim, no alto nível. Porque um atleta mal preparado, ele pode se machucar demais, né? Machuca. E essa era a minha visão. Eu queria, como eu fui atleta, eu queria que o atleta tivesse uma altíssima performance com baixo risco de lesão. Para ter resistência. E a carreira dele, ele depende disso para viver. E tem certos órgãos que ele precisa ter mais, porque ele vai sofrer impacto naquele órgão. Vai sofrer, com certeza. Então, precisa estar muito fortalecido, né, Arthur? Fortalecido, equilibrado, e os treinos eles devem ser individualizados. Olha isso. Não pode ser um treino igual para todo mundo. Não é para todo mundo igual. Olha isso. Porque tem atleta que é mais novo, tem atleta que é mais velho. O atleta mais velho precisa de mais tempo para recuperar.
Tá. Atleta mais novo recupera mais rápido. Tá. Tem atletas que têm, por exemplo, se eu pensar no futebol, no futsal que eu trabalhei, tem atletas que são mais de velocidade. Eu tenho que treinar mais velocidade. Que é o cara do ataque, de repente, sei lá. São os alas, né? Se eu pensar no pivô e no fixo, que são um jogador de defesa e um de ataque que ele é mais parado, ele precisa ter mais força. Então, para segurar o outro que vem, né? Então também, existe uma diferença. É o cara que toma mais impacto. Que toma mais impacto, toma mais contato. Né? Mais contato. E o outro que corre é o que gasta mais ajuda também, né? Eu sim. Imagino, né? Sim. Então o treino ele tem que ser especializado por posição. Tá. É muito louco isso. Nossa, você sabe que eu fiz uma vez uma aula de esgrima? Mas é tão difícil acertar a espada do outro. E aí, andando lá, a gente foi para Israel, vocês já foram para Israel conosco, em cima ali das muralhas, por exemplo, de Jerusalém e outras cidades antigas que a gente visitou. Falei, caramba, como é que o cara, nesse desnível, andava, corria e se defendia? Precisa de uma coordenação impressionante, né, Arthur? Muita. É que eu peguei um atleta que ele já tinha sido 10 vezes campeão brasileiro. Uau! E ele não treinava no Brasil. Ah, tá. Ele veio me procurar porque ele queria fazer a preparação física para a Olimpíada da China, que ia ser a última Olimpíada dele. Tá. Que ele tinha um problema no quadril e ele já estava assim para aposentar. Né? E aí eu fiz a preparação física dele aqui no Brasil e ele viajava para a Itália, morava na Itália, treinava com os esgrimistas da Itália e da França, que é o polo, né, da esgrima no mundo. Bom, não sabia. E ele participou da Olimpíada da China, Pan-Americano do Brasil e Olimpíada do Brasil. Uau! Ele teve mais aí 4 anos sobrevida. Perdão, 8 anos de sobrevida. Uau! Nossa! Tem gente que a carreira inteira é 8 anos, né, Arthur? Vamos combinar, né? E ele já vinha de 10 anos de ser campeão. Muito tempo, né? 18 anos. Para um atleta, 18 anos ganhando é bastante, né? É bastante. É uma vida útil muito grande, assim, É uma vida muito útil para um atleta, Sim. né? A gente vê no futebol, né, que de repente começa com 20, mais ou menos por volta de 20, e chega nos 30, já o negócio está, sei lá, batendo pino, né? Já está numa descendente. Não é? Está numa descendente. 18 anos é muito... Porque é com uma mão só, praticamente, né, Arthur? Todo esporte de velocidade e potência... A vida útil ela é mais curta. É mesmo? Porque ele começa a perder velocidade e agilidade e força... Próprio da idade. Próprio da idade. É uma decadência a partir dos 30. Ah, tá. Nossa, a partir dos 30, nossa. O que sobra quando tem 50, Arthur? Ficou apavorada aqui. A pessoa anda ainda, Jesus. Já atletas de velocidade não, de resistência, conseguem ter uma vida útil maior. Bem maior. Então, tipo, por exemplo, sei lá, um goleiro. O goleiro é de velocidade, mas... É de velocidade, se pegar, por exemplo, o exemplo do Cafu. Tá. Né, o Cafu teve uma vida útil maior porque grande. Ele não era de potência, ele era de resistência. Tá. Que é defesa, né? Ele jogava no meio campo e depois foi para defesa. Né? Entendi. Olha aí. Então, olha, eu acho que na vida eu sou a defesa, porque Deus tem me dado uma vida útil maravilhosa. Nem tudo. Não, todo mundo quer ser atacante, mas olha, tem as suas recompensas. Você tá lá na retranca também. Mas pela vida de vocês são de resistência. Nós somos de resistência. Estão o dia inteiro trabalhando e viaja para cá, viaja para lá. Ai, graças a Deus, Arthur. Amém. Ai, graças a Deus. Eu acho que quando mesmo que você seja de velocidade e resistência, quando você é movido pelo Espírito Santo, é verdade. Você tem um óleo novo que te lubrifica, né, todo dia. Mas, Arthur, me fala uma coisa. E como é que você migrou de professor? A gente vê que você ama, até hoje você ama, você fala, teus olhos brilham, né? Brilham. Por tudo isso. Para ser um treinador de vidas. Porque hoje você treina vidas, você é um empresário, você é um verdadeiro coaching. Porque, meu Deus, o trabalho que vocês fazem, a Gisele, eu sou testemunha, gente. Eu parei o ano passado e eu voltei muito daquilo que eu já tinha conseguido. Esse ano eu estou começando de novo, mas eles arrumam a postura da gente,
arruma aqui a barriga, fortalece os músculos. É um negócio incrível. Como é que foi essa migração? Na verdade, foram dois processos. Um primeiro processo que eu não era convertido ainda e Deus falava muito comigo. E Deus falou comigo assim, ó, você precisa sair. Eu não sabia que era Deus, né? Tá. Eu achei que era da carne. Tá. Mas Deus falou comigo assim, você precisa sair do mundo acadêmico, porque vai ter uma viravolta e o tanto que você sabe, o tanto que você conhece não vai ser suficiente para você sustentar a sua família. Uau. E foi assim que começou. Então, eu tive essa visão, esse insight, eu tive uma visão essa visão de longo prazo. de longo prazo. E aí eu comecei a empreender. Tá. Mas eu comecei a empreender organizando cursos de pós-graduação. Eu prestava serviço para uma empresa que eu montava, eu pegava uma brecha de mercado, criava um curso de pós-graduação, fazia o projeto e eu tinha uma comissão em cima desse curso. Eu cheguei a coordenar 80 cursos no Brasil, na área de educação física. Na área de educação física. 80 cursos. Meu Deus do céu, é muita coisa, gente, porque é um volume de gente muito grande, né, também. A gente chegou a ter mais de 1.500 alunos. Uau, muita coisa. E esse foi o meu início para entender o início do empreendedorismo, do que era uma empresa. E depois a Gisele teve esse projeto também. Deus entregou na mão dela esse projeto, que é um projeto para... Como é que você conheceu a Gisele? Na faculdade ela foi minha caloura. Eu entrei em 85, ela entrou em 86 na faculdade. A gente começou a namorar em 87, no Dia dos Namorados. Meu Deus, não, ela foi caloura, ele não era professor. Não era. Ele estava um ano na frente. Olha isso. E daí vocês começaram a namorar? A gente começou a namorar. Na verdade, ela que foi a culpada, porque ela foi na secretaria, ela tinha uma amiga que trabalhava na faculdade, e ela foi na secretaria e pegou meu telefone lá no meu prontuário. Gente, quem diria, Gisele, hein, com essa carinha? Olha só, Gi! E a gente começou a namorar em 87. E a gente começou... Você foi calor e você judiou muito dela? Não judiei, não. Não judiei, né? não. Porque depois ela foi minha estagiária na academia. Olha isso. Ela falou... Como eu era um professor de ginástica, ela queria entrar para esse mundo da ginástica, ela veio pedir estágio. E a gente começou a trabalhar juntos, aí na sequência a gente começou a namorar. Olha isso, olha só. E aí, esse projeto da Gisele... Então, Deus entregou um projeto para ela maravilhoso. Ela começou esse projeto com gestantes. Que é a diástase, né? Nem existia diástase na época. Nem existia esse nome. Nesse primeiro projeto, a ideia era trabalhar exercício, atividade física para gestante. Tanto que a gente tinha uma marca que chamava Personal Gestante. Olha isso. A gente não trabalhava com pós-parto. E aí... todo mundo falava, o produto de vocês vai arrebentar, vocês vão vender demais porque gestante compra, gestante, mas ninguém avisou que gestante não comprava exercício. Gestante compra roupa, compra um monte... Enxoval de nenê, compra às vezes até óleo, né, para passar a barriga, mas exercício não. Exercício não, só comprava o programa quem já treinava. E aí é um mercado muito pequenininho. Aí fica bem restrito. E a gente ficou muito tempo, sabe, pedalando e não saía do lugar. E aí Deus deu o projeto para ela, que era para trabalhar com pós-parto. Pós-parto. E aí ela começou a prescrever exercício para pós-parto com planilha. A gente não tinha nem vídeo, porque a gente não tinha dinheiro para fazer, gravar os vídeos. A gente estava muito mal de grana naquela época. Porque a gente estava nessa transição de sair da universidade para criar os projetos. Né? Então a gente estava assim, bem com um problema financeiro mesmo. E ela vendia planilha. Aí o projeto foi crescendo, a gente começou a vender, começou a investir mais, começou a gravar. Começou a ter resultado. As influencers começaram a procurar. Olha. Né? Para ela fazer o tratamento da barriga dessas mulheres, dessas mamães, né? E aí começou a estourar, né? Deus, né? Deus. Impressionante. Chega uma hora que Deus fala, vou estourar. Você acha? E arrebentou a boca do balão. Meu Deus. Teve uma influencer que procurou a Gisele pelo Instagram. E aí ela falou assim, eu queria comprar o produto, mas a gente pode fazer uma permuta, uma parceria.
E a Gisele falou, não, eu topo. E ela morava em Atibaia. Eu estava morando em Atibaia, a gente pegou o carro, foi até Atibaia, a Gisele fez uma consulta ali, passou para ela os exercícios, a gente tirou umas fotos e ela postou no Instagram dela. Tá. Né? A gente voltando para São Paulo, a gente parou, não tinha almoçado, a gente parou para tomar um café, comer alguma coisa e o Instagram dela começou a bombar. Bombar. Direct não vencia a responder. Meu Deus. Ela mandou em 2 dias mais de 50 mil seguidores. Meu Deus. Mais de 50 mil seguidores. São coisas assim que hoje em dia é até difícil, né? Porque tem muitas influências, o mercado ficou muito pulverizado, né? Sim. É até difícil, né? E foi um livramento, não sei se a senhora vai lembrar, a gente pediu para a senhora orar porque a gente não estava conseguindo fazer as campanhas no Facebook. Lembro. Que o Facebook bloqueou a gente. Bloqueou vocês. E aí Deus deu as influencers pra gente. Meu Deus. Porque senão a gente não conseguia fazer tráfego, não conseguia fazer propaganda. Naquela época, o forte era Facebook, né? Instagram estava começando, né? E tudo aconteceu no Facebook. Se não acontecesse no Facebook, não aconteceu em lugar nenhum. Né? E como o Facebook comprou o Instagram, se você está bloqueado no Instagram, você não consegue fazer anúncio também no... Perdão, se você está bloqueado no Face, você não consegue... Vai pro Instagram também. Não consegue fazer anúncio. Mas as influencers... Fizeram a diferença. Como Deus dirige, né? Fizeram a diferença. Como Deus dirige. Arthur, hoje a gente vê assim, essa corrida de coachings, de tudo, já foi mais forte, hoje está mais pulverizado, né? E ver como é que é? É fácil, porque a gente vê os anúncios vendendo tão fácil, não, em 1 mês você faz 1 milhão, não, como é que é? Constrói, como é que faz? Como é que é isso? No marketing digital já foi mais fácil. Porque a propaganda ela era barata e não tinha concorrência. Tá. Então a gente já fez pouquíssimo investimento há 4, 5 anos atrás e a gente teve retornos bons. Muito bons, muito bons. Hoje o mercado ele mudou. Tá. Né? Hoje está mais caro para fazer propaganda. Tem muita propaganda, então a briga nas redes sociais é pela atenção. Tá. Né? Não é só postar conteúdo, a briga é pela atenção. Tem que ter um bom copy. Um bom copy e precisa ser mais profissional hoje. Muito mais profissional. Então, a leitura que a gente faz do mercado hoje, quem é amador e não tiver como investir, não vai conseguir sobreviver. Né? Bom, o que é muito bom, Sim. Porque dá uma peneirada. Sim. Né? A gente vê aquilo que continua, permanece, porque realmente é bom, porque realmente tem procura, porque realmente é efetivo. E aquilo que só apareceu e desapareceu é porque não tinha como... Os resultados não eram compatíveis com a propaganda, né? Isso até é uma peneira boa, né? E a margem é muito pequena hoje, do que era antes, né? Se a gente comparar com indústria ou com... um estabelecimento comercial alimentício, a margem deles é menor que a nossa. Tá. Mas a gente já teve margens muito grandes. Muito mais. Hoje reduziu bastante. É a concorrência, né, sim, que chega. Sim. Né? E a globalização também, né, Arthur? Também. Como é que aconteceu Jesus na tua vida? Foi um processo lento. E de muita paciência da Gisele. Ela esperou 10 anos. Uau! 10 anos. Eu fiz mestrado, a gente estava fazendo doutorado, e eu era cientista. Eu era cético. Sim. Né? Essa foi a minha formação. Eu fui extremamente cético. E eu estava num casamento, e a Gisele orando, né, pela minha conversão. Eu estava num casamento, e uma pessoa veio me procurar. Era um presbítero da Renascer. Olha. Daqui da Lins. Da Lins. E ele olhou para mim e falou assim, não adianta você fugir, você é dele. Uau. Assim, eu não entendi muitos, né? Bem doido. Doido, né? Doido. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E depois de um tempo eu comecei a frequentar a igreja, mas eu só frequentava porque a Gisele me levava e eu ia... Né? Sim, por educação. Não, assim, por amor ao casamento, digamos, né? Tem uma parte que não é nem educação. Mas se a gente não vai por amor, vai pela dor.
E a gente teve uma crise no casamento muito grande em 2004. Uau. Muito grande. E ali, hoje eu entendo que eu entrei numa depressão muito grande. Nessa crise. Você não tinha casado para divorciar? Não tinha casado para divorciar. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Gisele, eu falei, essa mulher da minha vida, essa mulher que eu vou casar com ela. Vinha de valores. Eu já sabia. Vinham de valores também, de ter uma família. Sim. E é isso aí. E eu já sabia que essa era a mulher da minha vida. Mas a gente teve essa crise e por alguns motivos. Um dos motivos é que eu não estava preparado para ser marido. Eu não tive essa preparação. Quem que tem? É verdade. É gozado isso, né? Devia estudar. Devia ser matéria da escola. Mas até questão de princípios. Ninguém nunca me falou, ninguém nunca me explicou. O que era ser marido? O que era ser pai? O que é ser marido? Hoje? Hoje é amar, é respeitar, é acreditar, é ajudar, é compreender, é viver uma vida em casal. É saber dividir também, né? Viver em casal é isso. Amar, respeitar, gente. Quantas pessoas perdem o respeito, né? Compreender que às vezes o tempo, o time da pessoa é diferente. Até a capacidade de entendimento do outro é diferente, né? Sim. Compreensão engloba tanta coisa, né, Arthur? Verdade. E aí teve essa crise. Durou 2 anos. Meu Deus, é bastante Durou tempo. 2 anos. Eu cheguei a sair de casa 2 vezes. Meu Deus. A gente tem, assim, sempre uma visão da mulher, que acho que a mulher fala mais, né? Meu marido saiu de casa. Mas como que é para alguém sair de casa, alguém que não tinha planejado sair? A dor era tão grande que eu estava desistindo. O que passava pela sua cabeça? Preciso começar do zero. Com ela não dá mais? Com ela não dá mais. O que fazia você voltar? Eu voltei no mesmo dia. Porque ela foi me buscar. Eu fui para casa dos meus pais e ela foi me buscar. As 2 vezes? As 2 vezes. Olha, que coisa. As 2 vezes ela foi buscar. E aí você voltou? Voltei. E quando você voltou, o que você pensava? Quanto tempo ia demorar? Para sair de novo? Não para sair de novo. Talvez eu já acreditasse numa cura. Mas eu estava tão machucado que às vezes a gente não consegue pensar da forma correta. Estava muito machucado. Eu falei, não sei o que vai acontecer, não sei. Mas eu vou pagar para ver. E paguei para ver. Como foi a cura? Foi muito pesado porque eu comecei... Eu tive manifestações demoníacas. Você? Sim. Caramba. Que às vezes durava 4, 5 horas. Meu Deus. E você começou a ter consciência que aquilo era demônio? Sim. Como assim? Quebrava tudo? O que era? Não chegava a quebrar, porque a Gisele era muito sábia. Então ela já tá amarrado, tu já começava a orar, mas foi muito pesado essa cura e libertação. E era pesado para você se ver dessa forma? Sim. Pesado mentalmente, pesado fisicamente, porque eu estava cansado, estava exausto. Caramba. Foi muito tempo. Meu Deus. Esse quadro demorou mais ou menos 1 ano. De manifestações? Sim. De quando em vez tinha manifestação? Sim. E eram crises de raiva, de ódio? Como era assim? Não, tinha alguns gatilhos que
Disparavam. Disparavam uma loucura. Ou eu vi alguma coisa na televisão, ou os pensamentos, porque a briga ela é mental, né? A briga ela é mental. Então o diabo, mentalmente, a cada 5 minutos ele... Oportunista mesmo. Totalmente oportunista. Então, do nada, você estava bem, daqui a pouco, do nada, você estourava. Estourava. Caramba, como foi essa libertação? Que dia aconteceu algum fato que marcou uma libertação? A gente começou a procurar ajuda. Tá. Nessa época, Deus pediu pra gente sair da Lins e ir pra igreja da freguesia. E aí a gente foi muito bem amparado lá. Olha que bênção. Né? A gente foi muito bem amparado. Então, o pastor Marinho, na época o bispo Rubens de Sá, eles foram o nosso apoio. Eles foram o nosso chão. E aí o bispo Rubens, na época... fazia parte também do Coro Interior, Libertação, sim. Né? E estava o pastor José Carlos também. Ah, que bênção. Aí o pastor José Carlos, ele indicou pra gente ir na igreja de Santana, onde estava o bispo G, que tinha um pastor amigo dele de cura e libertação. Então a gente foi lá, ia todo domingo e passava com ele. E o bispo Rubens de Sá também indicou uma psicóloga, também irmã em Cristo, quase pastora na época, hoje é pastora, e ela também ajudou no processo de cura mental. Quer dizer que foi um processo mental e espiritual. Espiritual. Que mesmo passando com ela, também era espiritual. Também era, porque ela era pastora, né? Que coisa, né, Arthur? Tudo coopera para o bem, né? Sim. E o pai? Como é que aconteceu o pai para você? O pai também foi nesse processo de cura e libertação, mas um pouquinho antes, que eu tinha o sonho de ser pai. Né? Eu sempre quis ser pai. E a Gisele, mesmo trabalhando com gestante, a gente descobriu que a gente não podia ter filho. Uau! Né? Então, foi um baque, assim. Nossa! Para ambos, né? Imagina, o dia a dia de mulheres que tiveram filhos e sem poder ter filhos. Então, voltando um pouquinho, antes da gente descobrir, um dia eu conversei com Deus. Falei assim, se o Senhor me der um filho, eu mudo. Na verdade, ele fez o contrário. Primeiro ele me mudou para depois dar o filho. Certo. Ele é Deus, né? Ele é Deus, ele que sabe. E aí a gente entrou para fila de adoção. Né? A gente foi lá, fez toda a documentação. E estava demorando 4, 5, 6 anos para fazer para ser aprovado os papéis e tal. E aí 2 anos e meio depois o telefone tocou, né? E era o pessoal da Vara da Infância. Uau! Porque na época a gente estava fazendo doutorado na pneumologia. E a Gabi, ela nasceu prematura. Ela tinha um problema pulmonar. O pulmão não estava totalmente formado. Então eles passaram a gente na frente. Olha. Porque a gente estava fazendo o Por doutorado causa da especialização nossa. Na pneumologia. Olha isso, que incrível. Caminhos de Deus, né, Arthur? Caminhos de Deus. Caminhos de Deus. Porque a gente não queria fazer na pneumologia, a gente estava na fisiologia do exercício. Só que o departamento de fisiologia estava vinculado à pneumo. Então vocês precisaram passar por tabela. De tabela. Mas de tabela daquilo que Deus tinha para você. Como é que aconteceu o empresário Arthur? O empresário Arthur. Espera, antes disso, teu encontro com Jesus. Porque às vezes a pessoa é liberta, mas ela não se entrega para Jesus, né? Então, eu me converti em casa. A Gisele foi uma pastora em casa da... deixa eu lembrar da onde. Bom, não vou lembrar a denominação, enfim. Okay. E aí ela orou e eu aceitei Jesus. Mas aceitei, né? Mas não sabia o que era. E depois, quando teve todo esse processo de libertação, de cura e libertação, que eu comecei a frequentar Lins, aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa especial. E ali eu fui me convertendo aos poucos. Olha isso. Aos poucos. Quer dizer que não teve um dia, foi um processo. Foi um processo. Foi um processo. Você foi ouvindo a palavra, veio a libertação e a transformação. E o empresário Arthur? Bom, o empresário, ele nasceu, né, que eu achei que eu não tinha essa habilidade, porque eu era professor. Professor não tem perfil de empresário.
né? Professor é CLT. E geralmente o professor guarda ainda, ele ensina. Às vezes ele ensina, mas para ele fazer é diferente. Uma coisa é ensinar, outra coisa é você fazer, né? Então foi bem difícil essa transição. Não foi fácil. E eu lembro que eu coordenava alguns cursos de uma empresa que tem um evento grande aqui em São Paulo, chamado Fitness Brasil, na época. Sei. E eu coordenava o curso de treinamento esportivo, dessa parte de preparação física e de personal. Tá. E a coordenadora desse evento todo, a gente tomava café para organizar e tal. E ela me fez entrar numa livraria e comprar 2 livros. Pai Rico, Pai Pobre. Tá. E Segredos da Mente Milionária. Aí minha cabeça pirou. Abriu. Eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu preciso. Sim, para minha casa, minha família, tenho filho, pronto. E aí, esse foi o start para eu começar a empreender e me tornar um bom empresário. Esse foi o start. E aí eu comecei a conviver com pessoas que estavam empresariando. Eu procurei essas pessoas, né, um ciclo de amizade de empresários para poder entender como é que funcionava. Como eles pensavam, como eles enxergavam a vida. Como que eles agiam, e todos cristãos. Olha Deus isso. preparou isso também. Olha, que bênção. Eu lembro que a gente estava em Cancún, eu fui jogar um campeonato de futebol, e a Gisele estava lendo um livro do Robert Kiyosaki também, chamado Empreendedor Rico. Tá. E aí passou um rapaz e parou assim e falou assim, olha, quem está lendo Empreendedor Rico aqui em Cancún e não está bebendo... pode ser crente. Só pode ser crente e não é muito normal. E aí ele veio, se apresentou e foi justamente ele que nos levou para a internet. Olha isso. Ele que nos levou para a internet. Deus começou a dirigir a vida de vocês. Isso foi em 2007. 2007. Mas a gente não enxergava ainda o nosso produto. Na verdade, nessa época eu estava na universidade e não queria saber. A Gisele, falei, vai lá e vê o que ele quer, né? Mas ela também não enxergou o produto dela na internet. Mas aí, em 2011, a gente voltou a ter contato com esse amigo querido que chama Gilberto Chaves. Sim. E ele já estava tendo muito sucesso na escola de inglês dele. Olha. E aí a gente falou, esse negócio deve ser bom. E a gente começou a conviver e ele nos ajudou bastante nessa transição. Hoje, eu sei que vocês... Nossa, o curso, gente, se você não acessou, não é só pós-gravidez. giselemonteiro.com.br ou então @Gisele Monteiro com Z, presta bem atenção, no Instagram. Ele, assim, corrige a sua postura, fortalece os seus músculos da lombar, os músculos aqui do abdômen, que são os que sustentam todo o corpo, e são tremendos. Gente, assim, você faz em casa, você contrata o curso, mas esse é um curso assim, não é um curso. Isso é uma coisa que você tem que... Acabou um curso, faça outro. Porque é um negócio forever, é para você ter... para fazer todo dia, para não relaxar jamais. Aconteceu ano passado que eu fiz uma cirurgia, várias, 6, e eu não conseguia mais fazer por causa de dor, recuperação mais lenta. E, olha, eu vou ter que começar do 0, eu já estava assim, já num 8, assim, vai. Mas o bom é que a memória muscular, ela fica, a recuperação é mais rápida. Né? Mas, olha, eu, assim, recomendo. É demais, é tremendo o curso Gisele Monteiro, não só para pós-parto, não só para diástase, como para postura, e o que elimina dores lombares. Você quer viver sem dor? Acessa a Gisele Monteiro. É muito bom. E agora vocês estão com um novo produto, Arthur. Me conta disso, desse projeto maravilhoso. Porque vocês... tem uma história como casal. Vocês lutaram contra demônios. E assim, não é brincadeira. Eu lutei contra demônio e não sei. Não, você tem consciência de que aquilo tomava a tua vida, te desequilibrava, fazia com que você se machucasse as pessoas ao teu redor, com palavras destruidoras. Sim. E acabava aquilo, você ficava destruído. Meu Deus. Quer dizer... Você está falando de ter uma vitória numa área que você é vencedor. Sim. Me fala desse projeto.
esse projeto ele surgiu de um convite. Ah. Tem um amigo nosso, também cristão, um servo de Deus, temente a Deus, e ele tem um projeto que ele tem uma mentoria, ele ajuda as pessoas a aplicarem, não só na bolsa, mas ensina a fazer aplicação financeira. Sim, a entrar no mercado financeiro. E ele tem uma mentoria. E aí ele convidou a gente para palestrar. Tá. Aí eu falei, mas o que você quer que a gente fale, né? Ou a Gisele vai falar, eu falo. Por que vocês não falam em casal? Que eu conheço um pouco a história de vocês. Olha. E a gente foi lá palestrar. E a palestra foi um sucesso. Mesmo? Que a gente foi fazendo um bate-bola, né? Eu falava um pouco, ela falava, e a gente se complementava. E a gente conhece muito bem a história, né? Com certeza. Nós vivemos isso. Pelo amor de Deus. Porque a gente venceu o casamento, que estava destruído, a gente venceu uma questão financeira, que a gente também praticamente faliu um determinado período. A gente venceu, quando a Gabriela chegou, ela estava 24 horas no oxigênio. Meu Deus do céu. Então a gente também venceu. Tem esse histórico de vencer uma enfermidade, de vencer toda uma barreira também de adoção, Sim. de todas essas coisas, Sim. né? Então a gente começou a compartilhar isso. E as pessoas adoraram. As pessoas vieram procurar depois. Olha. Então Deus deu esse projeto para a Gisele e falou, olha, você precisa criar um produto aqui. Então a gente está criando um produto, a gente vai palestrar em vários lugares, Sim. mas o produto em si é um produto para as mulheres que estão no nosso programa. Olha. Porque essas mulheres elas vêm machucadas. Às vezes na gravidez acontece muita traição, é muito comum, né? Da pessoa, ou então tem um nenê pequenininho e acaba o casamento e não sei o quê. Então vocês acabaram adequando para essa fase. A gente adequou. Porque a gente percebeu que o nosso programa, ele não é um programa estético para a barriga. É um programa de cura emocional. Uau! Isso está muito claro para a gente. Por quê? Me fala alguma coisa sobre isso. Depressão pós-parto. Nossa. Tem muitas mulheres vêm com depressão pós-parto. Tem muitas mulheres que elas vêm com uma baixa estima lá embaixo. Tá. Medo de perder o marido, medo de perder emprego, se sentem feias. A gente escuta algumas coisas que elas não falam para as melhores amigas. Então a gente salva casamento, a gente aumenta a autoestima, as mulheres se sentem mais seguras. Nossa, muito sério, porque é um cuidado holístico, né? É um cuidador holístico. Puxa, cuida de todas as áreas da vida para que ela possa se reintegrar. E também não é só isso. Às vezes está com dor do parto, né? Acontece alguma coisa que o parto não corre tão bem, tem cicatrização complicada, nenê que acorda, às vezes o nenê também não é tão saudável e ela também está doente, né, Arthur? Sim. Mas a gente percebeu, inicialmente a gente acreditava que as mulheres que comprariam um programa eram mulheres que tiveram filho há pouco tempo. Tá. E a gente percebeu agora que a maioria das mulheres tem mais de 2 a 5 anos após o parto. Nossa. Então, elas estão quase que num luto pós-parto, né? Se não é num luto, num período sombrio pós-parto. Então, mulheres que já tentaram de tudo e não tiveram resultado. Uau! E às vezes tem medo de fazer uma cirurgia. Sim. Ou não tem dinheiro para fazer uma cirurgia. Tá. E o interessante é que a cirurgia, ela costura a diástase. Então, Tá. a diástase, ela está tratada. Que é essa abertura aqui. Perfeito. Tá. Só que essa diástase, ela aconteceu por uma fraqueza muscular. E cirurgia não fortalece. não corrige Não, ela pode até a corrigir, flacidez. mas precisa fortalecer até para a cirurgia funcionar, né? Então, ela faz a cirurgia, a diástase, ela fecha, mas ela continua flácida. Entendi. E aí causa um monte de dores, um monte de postura, um monte Escape de xixi, dor lombar, um monte de sequelas. ciático. Acaba sobrecarregando outras juntas, né? Sim. Tipo joelho, Sim. É um desequilíbrio. Né? tornozelo, vai desequilibrando tudo, né? Sim. Meu Deus do céu. Nossa, e esses cursos são muito extensos, é muito tempo? Como é que é? Não, o programa ela pode fazer todos os dias, mas você pode encaixar nos seus horários, né? Tá. Se é mãe recente, eu sei que tem toda
a mudança, né, da vida da mulher, da rotina, porque você tem que cuidar do nenê, você tem que cuidar da casa, ou seja, a vida vira de cabeça para baixo. Sim. Então dá para conciliar de acordo com o seu tempo. Tá. A gente não promete quanto tempo leva o programa. Por quê? Porque depende do nível da diástase. Tá. Então, casos menos severos, em 3 meses já consegue fechar. Puxa vida. E a gente teve um caso muito, mas muito severo mesmo, que essa mulher não conseguia nem fazer um exercício abdominal. Uma repetição ela não conseguia fazer, de tão flácido que era. Essa mãe, ela levou 8 meses para recuperar, mas era um caso muito severo. Mas recuperou. Recuperou. Esse é o maior case que nós temos. Uau. Esse é o maior case que nós temos. Que tem jeito, melhora, e você pode parcelar o curso, e entra pela internet. Entra pela internet. E você tem, mesmo pela internet, um atendimento personalizado? Um atendimento personalizado, pelo WhatsApp. Vai falar diretamente com a pessoa que é sempre ela que vai te atender. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Você pode comprar o programa e fazer com mais uma pessoa? Não, o programa ele é individualizado. Ele é individualizado, ele é individual. porque ele analisa a condição daquela pessoa. Vai mandar foto. Você falou no começo que mesmo os atletas, na mesma posição, precisam de um tratamento específico. Muito bom, Arthur, muito bom. Arthur, sonhos? Sonhos. Projetos? A gente tem um sonho de internacionalizar. Tá. Levar esse projeto para o mundo. Tá. Porque a gente tem visto tanto resultado aqui no Brasil, não é só empresa, não é só dinheiro. Sim, é gratificante de você ver. Né? A gente chora com esses testemunhos. A gente chora. Me conta um que marcou tua vida. A gente chora. Mulheres que saíram da depressão e ela conta toda a história. Mulheres que, olha, você salvou meu casamento, eu já estava me separando. Uau, isso é muito forte. Né? Mulheres que a autoestima estava tão lá embaixo que ela falava assim, eu tenho nojo do meu corpo. Meu Deus. É muito forte. Meu Deus. É muito forte. Aí é muito forte mesmo. Gente, olha, o programa é tão vitorioso que não é só comigo, não. Você pergunta para Sabrina Sato, pergunta para Ana Hickman, 2 aqui que eu estou lembrando, mas tem várias que realmente tiveram assim uma recuperação tremenda, maravilhosa e viraram fã, que nem eu, né? Arthur, o que você, uma coisa que você gosta, um negócio que ninguém sabe, uma particularidade do Arthur. Tem gente que gosta de horta, tem gente que gosta, assim, sei lá, uma particularidade do Arthur. Eu gosto de jogar futebol. Eu adoro jogar futebol. É mesmo, Arthur? É mesmo? Meu sonho era ser jogador profissional. Quase consegui. É mesmo? Quase consegui. Mas Deus tinha outro projeto para mim. Ai, maravilhoso. Bom, eu sempre pergunto, né? Mas eu queria saber de você alguma coisa que você fez e te realizou. Alguma coisa que você olha, ou alguma conquista na sua vida. Assim que é algo assim que você lembra e fala, que bom que fui eu. Acho que foi ter começado do zero. Porque quando eu larguei a faculdade, eu lembro que eu fui pedir demissão e o diretor falou assim, não, ninguém pede demissão aqui. Uau. Eu falei, eu estou pedindo. Uau. Aí ele falou assim, bom, então vamos fazer o seguinte, se você, por um acaso, quiser voltar, se você pedir demissão, você não pode voltar. Tá. Então, você não pede demissão e eu não vou te dispensar. Você pede uma licença não remunerada. Isso foi em 2000, eu estou licenciado até hoje. Uau, meu Deus do céu. Me fala de alguém que entrou na sua vida, uma pessoa, extra Gisele, claro, né? Mas alguém assim que realmente marcou a tua história para o bem. Meu pai. Meu pai é uma pessoa muito sábia. Meu pai, ele foi uma grande referência não só para mim, porque meu pai também era professor. Ah, é? Meu pai era professor. Olha. E uma pessoa muito sábia. E ele cativava todo mundo. Que legal. Então eu tive um bom exemplo de pai em casa.
Que bom. Isso é realmente uma coisa. Por isso que pode, inclusive, habilita mais ainda para falar de casamento. Sim. E a minha mãe, minha mãe foi cantora de ópera profissional. Ai, que lindo! Eu nasci com música em casa. Música! Ai, meu Deus do céu! Eu nasci com música em casa. Ai, que lindo! Não herdei a voz dela. Sim, mas nasceu com música e música boa, muito Minha mãe boa. cantava no Municipal. Uau! Foi profissional. Nossa, realmente! Cantava na TV Tupi. Como é que é o nome dela? Norma Guerrini. Uau! E ela era contralto, soprano, você lembra? Soprano. Soprano! Soprano, minha mãe era soprano. Meu Deus do céu, ela é viva? Não, faleceu já. Puxa vida, então nasceu num lar... Eu nasci num lar com música. Com muita música e muita música boa, boa demais. Que livro você leria de novo? Além da Bíblia? Além da Bíblia. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Você leria mais uma vez. Eu leria pela 4ª vez. Pela 4ª. Uau, então ele leria de novo mesmo. Tem algum filme assim também? Você gosta de filme? Curte, não? Gosto. Deixa eu lembrar, é quarto... Como é que é o nome do filme? Eu sou muito ruim para decorar nomes. 2, para você falar nome de filme, eu entendo. É um que ela se tranca no quarto para orar pelo casamento. Quarto de Guerra? Quarto de Guerra. Eu já assisti N. E toda vez que eu assisto eu choro. Eu também. E aquela senhora sábia que dá todos os conselhos. Nossa, tem hora que eu paro, volto para assistir de novo. É muito bom mesmo. Muito, muito bom. Se você pudesse escolher um poder mágico, algo assim, qual você escolheria? Um poder mágico? Nossa, essa é difícil. Você já viveu milagres na tua vida? Vários. Me conta de um. Vários milagres. Um que tenha marcado a tua história, que tenha definido. Às vezes não maior, mas acaba marcando. Mas tiveram vários, assim, que vem na minha cabeça agora. A senhora lembra que a gente foi na Bahia num encontro de casais? Sim. E lá eu tive uma dor muito forte abdominal. Lembro também. Que foi quando a gente estava comprando essa casa que nós estamos hoje. Tá. E eu estava discutindo com a Gisele, a gente estava até meio que brigando ali, porque a gente não estava conseguindo fechar o financiamento, e a gente praticamente ia perder a casa. E eu comecei a discutir com ela e comecei a sentir uma dor assim do lado, mas muito forte. Eu lembro disso. disso. E aí eu peguei e saí e falei, olha, eu não quero discutir com você agora não, eu vou pro quarto. E fui pro quarto, deitei, mas não estava aguentando de dor. Sim. E aí eu levantei, ela já estava vindo, eu falei, não estou suportando de dor. E quando voltou para São Paulo, eu fui fazer um exame. E eu tinha uma pedra, um cálculo renal. Uau. Né? E aí passou a dor, eu deixei um tempo e tal, e fui fazer o outro exame. E no primeiro exame eu tinha uma pedra de 5 milímetros. Uau, é uma pedra grande que não dá para expelir. É grande. Né? Essa pedra sumiu. Aleluia. Essa pedra sumiu. Ninguém expele uma pedra de 5 milímetros. Não dá para expelir. Deus, né? E aí, porque eu fui no neurologista, ele falou, eu falei, eu tenho uma pedra aqui. Aí fui fazer o exame, né? Fiz um exame lá, não vou lembrar se era ultrassom, sim. Não lembro o que era, ressonância magnética, e não tinha nada. Eu peguei e fiz de novo o teste. Uau. E não tinha nada. Hoje, Deus se encaixa onde na sua vida? Em tudo. Em tudo? Em tudo. Tudo a gente pede permissão, tudo a gente ora, pede confirmação. E vocês escutam? Eu preparo o ouvido, às vezes a gente não consegue escutar. E quando a gente não escuta, provavelmente dá errado, né? A gente sabe que dá errado. Então, algumas bobagens a gente faz. Sim. Porque às vezes não consegue escutar, ou não tem maturidade para escutar. Tá. Né? Alguns sinais, enfim. Mas a gente... Você já recebeu uma direção de Deus muito doida? Muito assim, fora da tua... e fez, e foi incrível. Uma loucura da fé.
Não, digamos. eu acho que ter pedido demissão da universidade foi uma loucura. Foi uma loucura da fé. Mesmo não sendo convertido. Olha. E você... Ninguém acreditou. Como você está saindo da faculdade? Tanto que nem deixaram você... Como você está saindo da faculdade? Na época era uma das melhores faculdades do Brasil em educação física. Como é que você está saindo daqui? Olha isso. É insano. Para o reitor falar, ninguém pede para você, para sair, realmente é um negócio incrível. E o que você acha do projeto da sua esposa, né? Porque você trabalha tão bem junto, fazendo tudo girar. Como é que é para vocês? Posso só voltar na pergunta anterior? Pode. Às vezes Deus toca o meu coração para fazer algumas ofertas. E é muito claro para mim. E eu nunca falei não. E são coisas fora daquilo que você habitualmente faria. Totalmente fora. Eu lembro de uma situação que a gente tinha dado uma oferta no domingo, no culto domingo. E eu estava no culto do apóstolo segunda-feira. Tá. E aí... Aliás, eles vão sempre no Prosperity Renascer, é maravilhoso. E aí teve a hora da oferta ali, eu falei, mas eu já ofertei ontem, né? E tô quietinho lá. O apóstolo fez o AP, fez a oferta, saiu, né? E aí ele voltou e falou da Sky, da antena. Aí Deus tocou, falou, vai lá e entrega. Uau. Não tinha mais ninguém. Eu peguei e fui lá conversar com o apóstolo. Nossa, isso é muito sério, né? Eu acho que assim, a oferta uma intimidade da gente com Deus. Assim como a gente tem intimidade com o casal, como casal, e você não abre para ninguém, é a sua intimidade. Sim. Para mim, oferta é uma intimidade que eu tenho com Deus. Dele falar comigo de uma forma assim que... não sei, é única, é minha e é isso. E muitas vezes eu ministro chorando porque eu sinto esse amor de intimidade único, que parece que é só meu, que ninguém mais sente. Muito forte isso. Forte. Muito forte o que você está falando. Quem entende, quem pratica, né, o poder da oferta, sabe o que a gente está falando aqui. Quem não entende, não adianta você explicar, porque é assim, você quer explicar a tua intimidade, como que você vai explicar? Não tem explicação. Não tem. Né? Você tem que ter uma intimidade. A gente já fez oferta sem ter. Né, Arthur? Entrar no cheque especial. E aí? Deus reverte. Reverte, sempre reverte. Sempre reverteu. Sempre reverteu. É um caminho realmente de prosperidade para você? Esse eu acho que é o segredo espiritual nosso. Uau! A nossa prosperidade ela está relacionada a dízimo e oferta. Muito forte isso. Muito sério isso que você está falando. E você encara isso também como uma intimidade? Sim. Como alguma coisa que Deus falou para você. Isso é teu. Sim. Amém. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na Renascer aqui na Lins, eu tinha recebido um cheque de direitos autorais do meu primeiro livro. Tá. E ali, mesmo não sendo convertido, olha isso. Deus foi lá e falou, entrega. Meu Deus. E eu fui chorando entregar. Uau. Meu Deus. E aquilo reverteu coisas boas para você? Sempre reverte. Impressionante, gente. De Deus ninguém zomba. Isso aí não tem acordo. É um negócio muito sério isso. É muito sério. Sempre reverte. É muito sério. Arthur, me fala, para quem está começando, para quem de repente está sentindo uma direção de Deus, olha, é hora de mudar. É hora de fazer alguma coisa de deixar a tua segurança para ir, para empreender. Qual conselho você daria? Escutar a Deus e ter a coragem suficiente de dar o primeiro passo. Vai pagar preço?
vai pagar preço. Vai, né? Vai doer. Vai, né? Vai doer. Mas vai valer a pena? Muito. Muito, muito, muito. Arthur, uma alegria recente tua, uma conquista, uma coisa boa que aconteceu com você. Conquista boa. Uma alegria, alguma coisa boa. Relacionamento com a minha filha. É. Ela está adolescente agora, né, Arthur? Então, ela está adolescente, não aborrecente. Oh, aleluia! Isso é uma grande libertação que você conseguiu, né? Porque Ela nem tá todos tão os parceira, mas tão parceira. É. Muito parceira. Ai, que delícia. E a gente sempre teve uma intimidade, assim, a gente fazia algumas coisas que a mãe não gostava, né? Eu acordava ela de madrugada, vamos tomar sopa na padaria? Olha. 4 horas da manhã, a gente ia tomar sopa, eu e ela. Uau. Porque a Gisele é dorminhoca, ela não acorda. Ou então a gente morava em frente ao McDonald's, vamos comer batata frita. Uau! E isso ficou marcado na memória dela. Olha. Ficou marcado. Então a gente tem, assim... Algumas particularidades, né? Só eu e ela. Que gostoso. E é muito bom. Que coisa boa. É muito bom. Isso é muito bom. Bom, Arthur, uma última palavra para quem está assistindo a gente e que é um todo, que é um pai de família também, que tem responsabilidades, que tem desafios, que tem casamento, que tem tudo. As palavras. Uma das coisas que eu pedi para Deus foi sabedoria. Amém. Para tudo. Amém. Eu pedi sabedoria. Amém. Porque não adianta ter conhecimento se não tiver sabedoria. Por quê? Porque você vai ter o conhecimento, mas você não tem a sabedoria de usar esse conhecimento. Não sabe como usar. Não sabe como usar. Conhece muito. Mas na hora de resolver o problema, ou a hora que aparece um problema, você não consegue resolver. Você não sabe usar. Não sabe usar. Todo o conhecimento que tem. Olha aí. E sabedoria vem de Deus. Amém. Conhecimento vem de curso, vem de livro, mas sabedoria vem de Deus. Amém. E eu peço todo dia sabedoria. Como é que você começa os seus dias? Eu durmo muito tarde. É? Você é daqueles que dorme pouco? Eu durmo pouco. E às vezes quando eu vou dormir cedo, eu acordo na madrugada. Tá. Né? Porque você tem uma necessidade de sono pequena. Ontem eu fui dormir meia-noite, 5 horas eu estava acordado. Tá. Né? 4, 5 horas já descansou. Já descansei. E aí eu fico conversando com Deus. Até o horário de levantar. Porque não adianta levantar às 5 horas. Né? Fazer o quê, né? Aí eu fico conversando com Deus, eu oro até umas 6 horas, aí eu acordo, vou tomar meu banho e vou trabalhar. Muito bom. Bom, gente, eu estive aqui conversando com um empresário, empreendedor, servo de Deus. Eu sou habilitada porque eu os conheço de ir com eles andar e também um gestor incrível, né? E coautor junto com sua esposa desse curso maravilhoso que eu recomendo mesmo, porque há uma época na tua vida que você precisa fazer para que você não tenha dores, você possa ter o teu corpo preparado para, inclusive, desfrutar tudo que você já trabalhou, desfrutar tudo que você já juntou, que você ganhou. Então, não só pós-parto, e as pós-partos, faz 2 anos você teve parto, faz 3 anos você teve parto, 4 anos você teve parto, mas você ainda está lá no parto. Então, acessa aí, giselemonteiro.com.br ou @GiseleMonteiro no Instagram. Faça, contrate, porque é um investimento em você. Você merece ter qualidade de vida. Deus te abençoe. Espero que realmente esse nosso podcast te fortaleça. Você que está passando por um momento de estar enfrentando o demônio de verdade dentro da sua casa, da sua família, não desista. Ou de transição de um emprego para o outro, de uma função para outra. Há um caminho. Vem renascer em Cristo. Deus te abençoe.